E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo. Aqui a gente vai bater um papo sobre a escolha do material. Se você optou que seu cão vai fazer dentro de casa, é muito importante que você defina qual vai ser o material do banheiro. E aqui eu vou dar 4 opções, vou falar minha opinião sobre elas e é importante que você reflita bastante ao longo do processo para que você não se prejudique lá na frente. Lembrando que a gente vai levar esse banheirinho ao longo da vida de todo o nosso cão. Mas calma, que eu vou te ajudar. Se você escolher o tapetinho higiênico, na minha opinião ele é o melhor, porém ele é o mais custoso. Ele é o que mais absorve, ele é o mais fácil de reposição, porém ele é o que onera mais. Se você escolher o jornalzinho, eu acho que ele não absorve tão bem quanto o tapete. Normalmente ele fica aquelas marcas, escorre por baixo, eu não acho tão legal. Ele já não é tão fácil de achar como era antigamente. Até pouco tempo atrás nas bancas de jornais, se você pedisse jornal, você ganhava um monte. Hoje, se bobear, a gente precisa comprar jornais antigos nas bancas. Então é importante que você pense, ao longo dos anos, como vai ficar a questão desse banheiro se você optar por ele. Se você escolheu a graminha sintética, eu acho que inicialmente ela pode ser a opção mais cara. Talvez ela seja muito mais prática, mas você tem que pensar na questão da absorção e da limpeza. Se você mora em um apartamento, como que você vai fazer quando essa graminha estiver lavando? O que eu recomendo? Escolha o tapetinho e depois eu te ensino a fazer a transição para ela. Assim como a bandejinha. Se você optou pela bandeja, eu também recomendo que você espere, faça essa educação inicialmente no tapetinho e depois a gente conversa como fazer a transição. Lembrando que a bandeja não é simplesmente só colocá-la, você precisa direcionar para lá. E eu já tive problemas e relatos de família de cães que quando subiu a primeira vez e a bandeja balançou, ele sentiu que ela não era tão firme e os cães assustaram e depois não voltaram a fazer lá em cima. Então eu recomendo que primeiro você ensine a fazer no tapetinho ou no jornalzinho e depois eu vou explicar como que nós vamos fazer a transição para a bandejinha. Agora você precisa definir qual vai ser o banheiro, qual é o material do banheiro do seu cão, levando em consideração todos esses pontos positivos e negativos, a questão da higiene, a questão da limpeza, a questão do custo. Pensa com calma, defina isso que vai ser muito importante ao longo de todo esse processo. Para te ajudar nessa decisão, eu vou colocar aqui embaixo uma tabela com os 4 tipos de banheiro, os pontos positivos e negativos de cada um. Você precisa levar em consideração tudo isso. E lembrando que se você tiver alguma dúvida em relação a esse módulo, não deixe de escrever aqui nos comentários. E na escolha do local, caso você tenha optado que seu cão vai fazer dentro de casa, eu vou dar algumas orientações, algumas referências de como a gente vai determinar esse local. A primeira coisa é que ele tenha um tamanho compatível com o tamanho do seu cão. Não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Esse espaço também precisa permitir que você consiga fazer a restrição, que você consiga pôr uma barreira, pôr um bloqueio, instalar um portãozinho e que seja de fácil acesso. Principalmente que seja de fácil acesso para a limpeza, que seja próximo a algum tipo de ralo, que você consiga rapidamente substituir os banheiros e fazer a higienização do local. É importante também que esse local não fique em acessos comuns da casa, como corredores. É importante que ele fique longe de tanques, de pias. Se você tem funcionários em casa, é importante você conversar com o seu funcionário se aquele local não vai atrapalhar a rotina, a dinâmica do dia a dia dele. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas selecionam a lavanderia e é o local onde a faxineira precisa passar o tempo todo, pegar balde, pegar a roda, aí o cachorro escapa. Então você precisa levar tudo isso em consideração quando você vai definir qual é esse local. É importante também que você não escolha locais muito próximos a portas e portões. Se você vai colocar um portãozinho, se ele está de repente numa lavanderia que a porta abre para dentro, você precisa pensar em tudo isso para que você não abra a porta e de repente esfregue em cima das fezes. Isso é muito desagradável. É interessante também escolher um local longe da mesa onde você faz as refeições e longe da cozinha onde você prepara os alimentos. Afinal, o odor é bem desagradável. E agora, para encerrar esse módulo, é importante que você defina qual vai ser o material do banheiro. Eu vou deixar uma tabela aqui embaixo com todas as possibilidades, com os prós e os contras, para que você realmente reflita. E é importante que você reveja essa questão do local. Qual é o melhor local? Pense, repense, analise como que é a sua rotina, como que é a rotina de funcionários, de toda a sua família, para que você realmente defina esse local e não fique mudando ao longo do processo. Preparado? Vamos juntos? Aqui a gente vai bater um papo sobre a escolha do material. Se você optou que seu cão vai fazer dentro de casa, é muito importante que você defina qual vai ser o material do banheiro. E aqui eu vou dar 4 opções, vou falar minha opinião sobre elas e é importante que você reflita bastante ao longo do processo para que você não se prejudique lá na frente. Lembrando que a gente vai levar esse banheirinho ao longo da vida de todo o nosso cão. Mas calma, que eu vou te ajudar. Se você escolher o tapetinho higiênico, na minha opinião ele é o melhor, porém ele é o mais custoso. Ele é o que mais absorve, ele é o mais fácil de reposição, porém ele é o que onera mais. Se você escolher o jornalzinho,
eu acho que ele não absorve tão bem quanto o tapete. Normalmente ele fica aquelas marcas, escorre por baixo, eu não acho tão legal. Ele já não é tão fácil de achar como era antigamente. Até pouco tempo atrás, nas bancas de jornais, se você pedisse jornal, você ganhava um monte. Hoje, se bobear, a gente precisa comprar jornais antigos nas bancas. Então é importante que você pense, ao longo dos anos, como vai ficar a questão desse banheiro se você optar por ele. Se você escolheu a graminha sintética, eu acho que inicialmente ela pode ser a opção mais cara. Talvez ela seja muito mais prática, mas você tem que pensar na questão da absorção e da limpeza. Se você mora em um apartamento, como que você vai fazer quando essa graminha estiver lavando? O que eu recomendo? Escolha o tapetinho e depois eu te ensino a fazer a transição para ela. Assim como a bandejinha. Se você optou pela bandeja, eu também recomendo que você espere, faça essa educação inicialmente no tapetinho e depois a gente conversa como fazer a transição. Lembrando que a bandeja não é simplesmente só colocá-la, você precisa direcionar para lá. E eu já tive problemas e relatos de família de cães que quando subiu a primeira vez e a bandeja balançou, ele sentiu que ela não era tão firme, os cães assustaram e depois não voltaram a fazer lá em cima. Então eu recomendo que primeiro você ensine a fazer no tapetinho ou no jornalzinho e depois eu vou explicar como que nós vamos fazer a transição para a bandejinha. Agora você precisa definir qual vai ser o banheiro, qual é o material do banheiro do seu cão, levando em consideração todos esses pontos positivos e negativos, a questão da higiene, a questão da limpeza, a questão do custo. Pensa com calma, defina isso que vai ser muito importante ao longo de todo esse processo. Para te ajudar nessa decisão, eu vou colocar aqui embaixo uma tabela com os 4 tipos de banheiro, os pontos positivos e negativos de cada um. Você precisa levar em consideração tudo isso. E lembrando que se você tiver alguma dúvida em relação a esse módulo, não deixe de escrever aqui nos comentários